No inverno de 2026, a pecuária tem ganhado muito espaço na região da campanha do Rio Grande do Sul. E isso vem também com uma mudança importante dentro da linha de rações da cooperativa. Para tratar desse tema, está comigo o consultor técnico da Vitaltec, José Maurício Rigon. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E eu queria começar a nossa conversa pedindo que tu te apresente para os nossos associados. O podcast Diálogos Cotrisul, que está chegando à sua 21ª edição, ele é direcionado para o associado da cooperativa, em que muitos são pecuaristas ou têm um convívio muito próximo, né, com pecuaristas que dividem a área. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado por a oportunidade de estar aqui, né? Então, eu sou o José Maurício Rigon, sou técnico agrícola, médico veterinário, formado na Urcamp de Bagé e pós-graduado em nutrição e alimentação de ruminantes. Atuo na região de Bagé, Caçapava, São Gabriel, Aceguá, toda essa região mais do sul, né? Eu tenho já uma trajetória aí desde muito novo envolvido com a nutrição, né? Meu pai sempre trabalhou com nutrição, com confinamento, e desde lá veio esse amor pela nutrição. Trabalho com a Cotrisul já fazem 7 anos, né? E trabalhava em outra empresa, agora a gente está com um trabalho novo aí junto com a Vitaltec e criando novas alternativas, novas ferramentas para levar para o associado essas tecnologias novas para melhorar o desempenho, o ganho de peso, enfim, o lucro, né, do associado. Essa é a nossa missão. Uhum. Eu vou te pedir que explique um pouco por que é importante ter um parceiro como a Vitaltec, né? Se a gente for buscar a origem da fábrica de rações da Cotrisul, ela estava muito mais ligada em dar um destino econômico para o excedente de grãos dos produtores do que propriamente um olhar mais profissionalizado para a nutrição. Isso veio com o tempo, né? E aí parceiros como a Vitaltec foram muito importantes nisso. Mas eu queria que tu me ajudasse a entender o porquê. Perfeito. Em 2019, quando eu entrei na Cotrisul, não existia, por exemplo, o departamento de nutrição, né? Era tudo muito como tu bem colocasse, era mais para ter um uso de subprodutos que naquela época ainda era usado. Era assim, uma segunda função. Só que a pecuária de lá para cá evoluiu muito e a nutrição também evoluiu. E isso criou uma demanda do campo para a Cotrisul. E a Cotrisul foi se especializando. Hoje a Cotrisul já conta aí com um time de fábrica consolidado e muito profissional, com um time de campo, com as zootecnistas, são quatro as zootecnistas de campo, e mais a gente das empresas parceiras da nutrição. Por quê? Porque como é um desenvolvimento e é um processo muito grande, a gente sempre tenta trazer um apoio técnico, trazer tecnologias, tá sempre melhorando as rações, os suplementos da Cotrisul e buscando uma demanda lá do campo e trazendo para dentro da fábrica. O que acontece? Por a gente ter essa versatilidade de fábrica, muitas vezes a gente encontra demandas no campo que a gente não tem algo pronto. Então a gente pode formular algo específico para atender aquela demanda. E aí que a gente entra como parceiro da Cotrisul muitas vezes para nesses desafios, que eles fogem um pouco do que é do padrão, vamos colocar dessa maneira. Fogem do padrão, a gente tem uma demanda um pouco diferente, então a gente consegue dar esse apoio para a Cotrisul produzir algo específico para atender a necessidade daquele cliente, daquele associado. Mas isso entra uma coisa chamada núcleo, né? Isso. O que é o núcleo? Isso, o núcleo é onde ficam os macros minerais, os micros minerais, as leveduras, os aditivos. O núcleo vamos ver a ração como um bolo, um grande bolo.
O núcleo é aquela pitada de sal, aquela pitada de tempero, né? Uhum. Que ele vem por ser pequenas quantidades que vai em 1 quilo de ração, usando um exemplo, ele vem pré-misturado. Isso se chama núcleo, né? Núcleo ou premix, né? Uhum. E aí ele vem pronto, né? E aqui na fábrica aí a gente engloba os ingredientes que tem mais de maior volume, como a parte de grão, milho, farelo de soja, os outros ingredientes desse bolo. E é através desse núcleo que a gente consegue incorporar tecnologias que hoje Uhum. estão disponíveis aí, por exemplo, os aditivos promotores de ganho de peso, enfim, monenzima, salinomicina, aí a gente já entra na parte dos fitogênicos, né, óleos essenciais, que está tendo uma, uma demanda e um resultado muito positivo, porque via isso a gente consegue integrar moléculas moléculas sustentáveis, né, que estão aí para reduzir, por exemplo, a emissão de carbono, de metano, que isso daí cada vez mais a gente está indo para esse lado, e a Cotrisul está muito alinhada nisso, em produzir mais e sustentável, né? Uma Uhum. produção sustentável para o negócio. E a gente já recebeu aqui no podcast a Evelyn, que falou muito sobre desmame, o cuidado com a Uhum. nutrição dos animais quando saem do leite e começam a ter uma alimentação de animal adulto. Mas nesse momento, né, em que a pecuária vem ganhando espaço na região, até por uma circunstância Uhum. financeira, né, e também pela previsão de um ano de El Niño forte, que pode ser menos favorável para o desenvolvimento de algumas lavouras de inverno, hã, a gente precisa olhar também para a pecuária de uma forma muito abrangente, né. Eu queria que Uhum. tu contasse um pouco da tua experiência, assim, em que ciclos é mais crítico que o produtor preste atenção na nutrição dos animais? Perfeito. Ah, o momento atual para nutrição é um momento que, se eu pegar o meu período profissional aí, vamos colocar 7 anos, eu nunca tinha vivido um momento assim, porque hoje o que que a gente tem? A gente tem o grão, né? hã, com um preço bem atraente, e o preço e o nosso produto, que é o quilo da carne, com um preço bem interessante, bem elevado. Essa conversão no preço, por exemplo, do milho com o quilo do boi está muito boa. Então, o momento hoje para suplementar, seja confinar, seja uma 1% a campo, uma TIP, seja uma simples suplementação 0,1, é muito bom economicamente. E aí a gente dá um passinho para trás, que além do economicamente, a gente tem todos os outros benefícios que a suplementação traz, né? Ah, evoluiu muito a suplementação, e hoje a gente já praticamente são raros os produtores que não trabalham com suplementação, seja ela uma suplementação suporte mineral, cálcio, fósforo, ou até aqueles que trabalham com ano inteiro, com confinamento, com suplementações mais intensas, né? Esse período que a gente está entrando agora, o período das pastagens de inverno, ele é uma janela muito curta que a gente tem, né? A gente vai ter aí período conforme os anos, mas de 120, 150 dias. E é a época do ano em que a gente tem a disponibilidade forrageira de maior qualidade. Então a gente tem o filé agora. O que que acontece? A gente tem que aproveitar isso ao máximo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma adaptação pré-pastagem. Se eu não faço uma adaptação ruminal pré-pastagem, eu tenho um excesso de nitrogênio não proteico quando esses animais entram na pastagem, e aí se eu deixar ele naturalmente, fisiologicamente se adaptar, ele vai levar em torno de 15 a 20 dias pelo menos para se adaptar e para voltar ao estado que ele estava quando ele entrou. Então, eu estou falando aí de 20 dias, né? Se eu pegar um período de 100 dias, é 20%. Então, 20% do meu melhor eu estou perdendo simplesmente por não fazer uma adaptação, que é muito simples, né? E dando um passinho além, eu tenho um ganho alto nesse período, né? Se eu é onde custa menos para mim ganhar mais, injetando, por exemplo, um energético.
eu lanço mão de uma estratégia de algum energético em pastagem, eu consigo ter um aumento aí de 30%, por exemplo, no meu GMD, no meu ganho médio diário de peso. Isso em outras situações do ano, com essa suplementação de baixo consumo, é muito difícil de eu conseguir. Agora eu consigo, porque eu tenho uma base forrageira muito boa, eu coloco um aditivo, eu regulo a máquina ali, cara, eu tenho um desempenho maravilhoso. Então, assim, não tem porquê. Não tem porquê tu não aproveitar esse momento, né? E conseguir fazer essa adaptação seria a principal dificuldade da produção pecuária no inverno, não? Eu não vejo como dificuldade, mas sim, às vezes a parte funcional, às vezes esse manejo em si, às vezes algumas propriedades, eu costumo dizer que cada propriedade é um universo, né? Cada uma tem as suas particularidades e às vezes tu muda 5 quilômetros de uma propriedade para outra, tu tem um ambiente diferente, tu tem uma situação totalmente diferente. Porém, isso é uma questão cultural e de hábito mesmo, de ir fazendo, porque muitas vezes é aquela coisa, depois que tu fizer uma vez, tu não para mais de fazer. Mas eu dei esse exemplo, mas isso engloba o todo, né? Engloba o todo, porque animal bem nutrido, ele vai desempenhar mais, seja agora no inverno, quando eu tenho uma forragem boa, seja na primavera ou seja numa seca, né? Esse animal ele já vai vir, ele já vai ter um desempenho. E aí, se nós der um passinho um pouquinho para trás também, se eu pegar um indivíduo novo, terneiro, o desenvolvimento, o desempenho de um terneiro bem criado, de um terneiro que foi bem nutrido, o rumen desenvolve mais, ele é um indivíduo com maior potencial produtivo, né? Vai ser para a vida inteira dele. Então, a importância é sim o ano inteiro. E cada propriedade tem sim que ver o que serve, o que melhor encaixa e lançar mão num momento em que ela mais precisa, que isso em uma vai ser em um momento, em outra vai ser em outro momento. Porém, quando eu vejo, porque tem algumas propriedades que eu dou assessoria contínua já há bastante tempo, e aí se começa a fazer, por exemplo, eu suplemento não suplementava no inverno, suplementava na primavera, aí um ano foi suplementar no inverno. Cara, essa propriedade ela não para mais de suplementar no inverno. Porque ela vê que tinha que, além do benefício financeiro direto, em 100 dias, 30% a mais de peso, supondo aí 1 quilo por dia, são 30 quilos, né? 30 quilos muitas vezes é o que me impede de realizar o negócio lá no final. Eu vender o meu boi gordo. E aí não ter que ficar com esse boi pro inverno, pro verão, para ele passar um pouco de trabalho, para ele me ocupar espaço no verão, ou o terneiro, ou por exemplo a terneira, que eu quero emprenhar aos 14 meses. 30 quilos lá no final, muda todo o jogo, né? Então, assim, eu vejo que cada propriedade tem o seu. Por isso que a gente tem que analisar muito, muito minuciosamente. Cada propriedade vai ter os seus gargalos e eu acho que tem que começar pelos gargalos. E depois ir aumentando, mas não usar a suplementação como um extintor para apagar incêndio, né? Suplementação não é milagre. Tu mencionasse que trabalha numa área muito abrangente, né? Caçapava, São Gabriel, Bagé, Aceguá, enfim. E a própria área de atuação da Cotrisul, ela é, grosso modo, num raio de 100 quilômetros ao redor da cidade de Caçapava, né? Então a gente tem realidades que são muito, muito discrepantes entre si, né? Não só de relevo, mas também de microclima, enfim. Tem características que te chamem mais a atenção e que exijam um pouco mais de esforço do produtor? Tem, como tu citasse, né? O ambiente, às vezes, aqui em Caçapava é totalmente diferente do Aceguá, por exemplo, que é uma área de atuação nossa. O clima, temperatura, chuva, muda muito. E às vezes às vezes a gente encontra produtores que, por exemplo, procuram aqui e acabam
não levando em consideração essa mudança, né? Essa mudança de clima. Por isso que a gente tem essa política. Isso foi uma coisa que sempre me chamou a atenção de trabalhar com a Cotrisul e agora mais ainda de tu ter essa liberdade para produzir algo específico para aquela situação, né? Uhum. Então, porque às vezes eu vou ter um produto que aqui em Caçapava ele tem um consumo ok, ele tem um consumo esperado. Eu levo ele para Ceguá, eu tenho um solo mais baixo, eu tenho uma temperatura mais fria, eu não vou conseguir ter esse mesmo consumo lá, vou ter um consumo menor, automaticamente um desempenho menor, e aí acaba Uhum. dando os entraves, né? Então, muda sim, muda bastante de uma região para outra, e isso é uma coisa que a gente sempre está atento. Por isso que sempre que tem alguma demanda, a gente procura conversar, alguma demanda de outras regiões, a gente procura conversar com o produtor e entender como é lá para Uhum. tentar levar a melhor solução para ele. E a gente, percebe também que muitos, dependem, né, ou escolhem Uhum. trabalhar com o campo nativo, né. Ah, existem particularidades a partir disso? O que que muda quando a gente está falando de nutrição se o gado vai para o campo nativo? Perfeito. O campo nativo ele é um universo, né? Eu sou fã de campo nativo, trabalhei e trabalho até hoje com melhoramento de campo nativo. E assim, é, cada campo é um campo. A gente tem campo nativo que é só anônimo, que já não tem mais nada de nativo. A gente tem campo nativo, áreas mais baixas, com uma oferta muito mais fibrosa, capim caninha, maceca estaladeira, é outra situação. A gente tem também campo fino, campo com babosa, com pega-pega, campo com. Aí a gente tem muito campo mesclado na nossa região, campos com melhoramento, e esses campos durante o ano. Eles vão mudando muito. Por exemplo, tu pega um campo agora, ele está praticamente em dormência, né? E o que tem ali é o que ele produziu durante o verão. E aí a oferta dele fica muito menor porque o crescimento, porque ele tá totalmente em dormência. Por isso que no campo nativo, diferente das pastagens, sejam elas de verão ou de inverno, a gente tem que ter um cuidado maior, porque azevém é azevém, sempre vai ser azevém. O que vai mudar é a oferta. Sorgo, milheto, capim-sudão, vai ser sempre capim-sudão. O que vai mudar vai ser a oferta, né? Agora, o campo nativo, às vezes eu vou encontrar um campo nativo na primavera, supondo. Eu encontro um campo nativo que foi roçado, que foi adubado, que foi feito um melhoramento com azevém. Esse campo nativo é um campo fino, eu não posso tratar ele da mesma forma que um campo bruto, um campo muito mais fibroso, com anônimo, um campo que não foi roçado. Então, essa avaliação a gente tem que fazer minuciosa para então indicar o produto. Por isso que a gente desenvolveu um produto chamado Campo Nativo. Ele é um produto que abrange grande parte das situações, mas ele é mais focado na nos campos da nossa região, nesses campos que são um pouco mais finos, um campo mais roçado, um campo com um pouco de azevém, e ele ficou um produto que ele é um meio termo entre proteína e energia, um campo Uhum. e um produto com um pouco de ureia para fazer a degradação dessa fibra e para usar nesse campo mais fino. E aí depois, quando a gente vai para campo mais grosso, campo com mais fibra, a gente trabalha com produtos com um nível de ureia um pouquinho elevado para ter a degradação dessa fibra e regular ali o nível de proteína e energia e ter uma boa digestão. E uma boa absorção, né, desse campo. E o que é muito bom para nós, e eu digo sempre em todas as propriedades que eu ando, que o campo nativo, assim, ele é um pulmão, né? Às vezes trabalhado de forma mais correta, às vezes mais incorreta, às vezes judiando do gado, às vezes não judiando, mas ele é um pulmão, ele está ali, o campo nativo ele está aqui desde que o mundo é mundo, então provavelmente em cada região não tem nada que esteja mais adaptado àquilo do que o campo nativo. Claro, claro. A gente só tem que encontrar a forma de trabalhar com ele e de ganhar dinheiro com ele, né? É,
E existe esse equilíbrio, né, entre energia e proteína, que é Uhum. fundamental na base da nutrição, mas também outros fatores que acabam interferindo, né, o excesso de chuva, a geada, o próprio frio, a disponibilidade de água, tudo isso tem Sim, relação com o resultado nutricional, né? perfeito, perfeito. A nutrição, ela não trabalha sozinha, né? Na verdade, assim, não. Nutrição é um ingrediente que tu coloca na máquina boi, né? E o ambiente faz toda a diferença. Tu pega ano mais seco, ano mais úmido, ano mais chuvoso, isso influencia no desempenho. E sanidade é uma coisa que muitas vezes o pessoal acaba pecando um pouco, por exemplo, na época de reprodução, com o nosso problema, o nosso maior problema da pecuária, o carrapato, né? Acaba pecando e aí muitas vezes se compara com anos anteriores, bah, mas esse ano eu fiz a mesma coisa, usei o mesmo suplemento e meu gado não tá bem. Tu dá uma olhadinha para trás, tu vê que teve algum surto de carrapato, tem alguma tristeza subclínica, tem algum quadro que externo àquilo, né? Uhum. Porque o mundo perfeito seria assim, a gente blindar o boi e só trabalhar com nutrição, bah, seria espetacular. Mas, tia, tem todos esses eventos que que tornam o desafio mais complicado de tu levar ele, acaba virando um quebra-cabeça, tu tem que atender um lado, atender o outro, muitas vezes atender financeiro e Claro. muitas vezes assim, trabalhar olhando para que tudo dê certo e dependendo sempre do clima, né? Hum. Então, essas estratégias nutricionais, elas assim, elas nos facilitam porque o que que eu vejo? E a seca, ela é certa que vai dar. É, levando a seca, a geada, são coisas que vão acontecer. Talvez um pouco mais cedo, talvez um pouco mais tarde, talvez um pouco mais severa, talvez um pouco Uhum. menos severa, mas vai acontecer. Isso acontece desde que o mundo é mundo. E aí é uma opção nossa. A gente vai Uhum. ficar esperando dar a seca para aí então eu ir de atrás de alguma alternativa? Ou eu posso me precaver de alguma maneira? Ah, bueno, José Maurício, mas se não chover, não tem o que eu fazer. Tchê, talvez tenha, né? Talvez tenha algum recurso que tu não vai fazer chover, ok? Mas que tu amenize a tua perca, né? Uhum. Que hoje tem propriedades, por exemplo, que fazem algumas parcerias, fazem pré-secado, tem um potreiro já para evitar esse descompasso que dá quando tem uma seca. Só que muito tá na gente, na gente que eu digo, porque eu também sou produtor rural, tá na gente decidir, não, tchê, esse ano eu não vou ficar esperando acontecer, eu vou estar prevenido, né? Que no momento em que a gente trabalha dessa forma, tchê, tu tá prevenido. Se tu precisar usar, beleza, eu tenho ali para usar. E se tu não precisar usar, melhor ainda, porque daí tu tem mais um plus, né? Uhum. Então, assim, eu acho que essa organização, ela é assim, ela é fundamental para manter para manter a escala do processo, né? Claro. Porque a nossa pecuária hoje, o que que acontece? A gente tem ciclos bem altos e ciclos bem baixos. Isso tudo baseado no que? Na oferta forrageira, na nutrição. Então, quanto mais, por exemplo, quanto mais eu puder equilibrar isso daí numa crescente, melhor, né? Uhum. E a forma disso é o desafio é tu diminuir o vazio forrageiro, o vazio do outono, o vazio da primavera, aquela entre safra de pastagem de verão, pastagem de inverno, e para isso existem inúmeras já alternativas, né? Seja ela com essas perenes, seja ela com as braquiárias, com os pânicos, com essas híbridas, seja ela com nutrição e seja ela com estocar comida, né? Que é o Uhum. que a gente vê que, por exemplo, os países desenvolvidos na pecuária fazem muito isso, né? Tu pega, por exemplo, Nova Zelândia, Estados Unidos, tinha o pessoal, eles guardam, né? Eles têm meio ano para produzir e as vacas precisam comer o ano inteiro. Então, Sim. às vezes a gente tem que dar uma olhadinha para isso também. É. A gente até aqui passou pelos principais desafios da Uhum, pecuária e um pouco do que é o cenário de 2026.
e encaminhamos então para que tu possa nos apresentar o que é essa linha que a Uhum. Vitaltec e a Rações Cotrisul tá trazendo para o mercado, que inclusive já tem resultados, né? Isto. A gente desenvolveu uma linha que se chama Pampiano, tá? Essa linha, ela é muito importante dizer que essa linha ela não é engessada. Ela é uma linha aberta. Por que que eu digo que ela é aberta? Conforme for vindo demanda do campo, de produtos que a gente veja que se encaixe no portfólio e que tenha uma necessidade de se manter, vai ser mantido. Além desses produtos que estão hoje a gente conta com quatro produtos minerais, né? Que eles são pensados na seguinte maneira, em ter uma linha com um pouquinho mais de tecnologia à disposição do produtor. E a gente tem um mineral que é o Pampiano 40, com 40 de fósforo, um Pampiano 60, com 60 de fósforo, um Pampiano 80, com 80 de fósforo, e agora tem o Pampiano Mais, tá? Que é um produto mineral para usar em pastagem. Ele é um produto que, além dos níveis de micro e macro que os outros também levam, que são níveis elevados, ele leva salinomicina também, ele leva um aditivo junto. Então é um produto que está para usar tanto em campo nativo quanto em pastagem, em categorias de recria e também em categoria de engorda. Depois a gente tem proteicos e proteicos energéticos. Tá? A gente tem o proteinado campo nativo, que eu citei anteriormente, que é um produto desenhado para o campo nativo melhorado, para o campo nativo da nossa região. A gente tem o pampiano proteinado seca, que é um proteinado para fibra grossa, para campo grosseiro, um produto desenhado assim para aquela situação de vaca de cria. Ele pode ser usado em palha de arroz, ele pode ser usado em campo de capim caninha, de uma série de instaladeiras, esse campo mais bruto. Ele tem um consumo um pouco mais baixo, justamente para ele se tornar viável nessas categorias mais pesadas. Uhum. E depois a gente tem o proteinado, o Pampiano 35, que esse é um proteinado que é para todas as categorias e ele é um proteinado assim, proteinado coringa. Exceto áreas de pastagem, tu pode usar ele, por exemplo, nessa época agora, nessas braquiárias que estão em finais de ciclo, num Tifton. Ele é um produto que ficou muito bem balanceado, ele leva apenas milho e farelo de soja na formulação. Uh, Agora, ainda ontem eu estava conversando com a Gabriela, que ela visitou alguns clientes que estão usando e assim muito contentes pelo desempenho, porque é notável, né? Tu vê através do esterco do animal, através do animal em si, que ele tá numa crescente e um custo-benefício muito bom, porque 85% desse produto é feito com essas matérias-primas que a gente tem aqui na Cotrisul, feito aqui, um produto nosso, feito da nossa região, usando o milho do produtor que está produzindo aqui, o farelo de soja. E, enfim, esse produto também tá à disposição e, assim, é um dos carros-chefe dessa linha. E todos esses produtos têm a mesma apresentação farelada, já tradicional das rações Cotrisul? Isso, perfeito. Esses produtos, os minerais são minerais, né? E o restante são farelados, são produtos farelados e assim, a gente teve um cuidado muito grande ao desenvolver essa linha em manter o consumo. Manter o consumo. Por isso que assim foi testado o produto em São Gabriel, foi testado o produto em Santana do Livramento, foi testado o mesmo produto, né? Em Bagé, em Aceguá e aqui em Caçapava. Então a gente, assim, por que que a gente fez isso? Para expor ele aos mais variados ambientes, para a gente ter uma consistência de consumo. Por exemplo, os energéticos, né? Então, seguindo na linha, a gente tem um energético de pastagem que se chama Pampiano Pastagem. Esse produto a gente tem ele no consumo de 1 grama para 1 quilo de peso vivo, né? E também tem ele nos 5 gramas para 1 quilo de peso vivo. Ou seja, a gente desenhou ele com dois consumos para atender o produtor que quer acelerar mais, o produtor que quer seguir num tranco menos acelerado. Esse produto ele tem a tecnologia do Rumetan, tá? Que é uma tecnologia Vitaltec exclusiva, é um mix de óleos essenciais
confitogênicos, é um promotor de desempenho ruminal, né? E além de que esse também é um produto que o Rumetan, ele tem estudos sobre a emissão, né? A emissão de gases aí, de metano, por exemplo, que o que acontece? Ah, hoje a pecuária está indo cada vez mais para sustentabilidade, né? Ela tem que ser sustentável, então a Vitaltech e a Cotrisul, a gente está olhando para isso. A gente está olhando para isso, está buscando tecnologias, está buscando alternativas para conseguir produzir mais sem agredir o meio, né? Sem agredir o meio ambiente. Então, esse produto, o Pampiano Pastagem, ele ficou muito balanceado. A gente já tem dados dele em pastagem de verão, agora já tem dados dele nas pastagens de inverno e consumo regulado, um produto que a fisionomia dele é muito bonita, porque ele leva bastante milho. É outro produto que também está com milho e farelo de soja na formulação apenas, além dos minerais, dos aditivos, né? E assim tem entregado resultados maravilhosos. É o produto que nessa época ele, economicamente falando, o custo-benefício dele assim ficou muito bom. E esse é um produto que até agora a gente não teve nenhuma queixa dele. Já são mais de. Eu estava conversando com a Gabriela ontem, já são mais de 60 produtores usando ele e a gente não tem nada assim de ou alteração de consumo ou alguma queixa do produto em si. Então é um produto que eu acredito que, junto com o proteinado, o Pampiano 35, o Pampiano Pastagem, vão ser produtos que vão ter aí uma longevidade e uma eficiência, um êxito muito grande dentro dessa linha. Quando tu fala nesses resultados, significa que esse produto começou a ir para os testes efetivos de campo com produtores reais, né? Não Isso. ambientes controlados de laboratório. Quando? Esse produto ele começou nas pastagens de verão, né? No primeiro ciclo, porque a gente tem uma proximidade muito grande do primeiro corte ali, o primeiro pastejo da pastagem de verão com a de inverno, né? Então ele foi testado nesse ambiente. Depois no verão a gente teve algumas braquiárias, algumas híbridas muito que têm valor nutricional bem bem consistente, que a gente usou ele também. E agora, já nas pastagens de azevém, nessas pastagens de aveia do cedo, a gente vem usando. E, claro, antes disso ele foi testado, até foi um produto que a gente começou, depois fez algumas alterações na fórmula dele e depois colocou à disposição dos produtores. E aí a gente tem monitorado junto com os produtores, né? A gente monitora ganho de peso, consumo, para ver se ele está realmente entregando o que foi desenhado para entregar. E a demanda dele foi muito grande, porque teve muito boca a boca de um produtor falando para o outro: eu estou usando esse produto, o custo é tanto e tá andando assim. Então teve uma aceitação muito grande dele no mercado. E dentro desses meses, teve algum resultado específico em alguma categoria de animal, algum perfil de propriedade que chamou mais a atenção? Sim, teve três propriedades que a gente fez o conseguiu acompanhar, que isso aí às vezes não é muito fácil, né? E não é um laboratório, a gente está exposto a vários fatores externos e a demanda de cada propriedade, o manejo de cada propriedade. Tem propriedades que a gente consegue fazer, tem propriedades que a gente não consegue, tem produtores que fazem questão que a gente faça, outros nem tanto. Porém, a gente tem três resultados bem sólidos dele, que os três ficou em 25 a 30% a mais, né, de desempenho no GMD, no ganho médio diário dos animais, onde nessas propriedades a gente contou com lotes testemunha, né, lotes que não receberam o suplemento, não receberam nenhuma suplementação, era a mesma categoria, o ambiente era o mesmo, né? Então ficou muito, muito próximo. E o que chama a atenção é que nas três propriedades, uma 27, outra 26 e uma 29%, além do GMD, o incremento de ganho de peso, né? Então, por ser essa margem pequena, tu vê 5% 4% dá de diferença de uma para outra, em três sistemas diferentes, e isso nos dá uma segurança muito grande para levar essa tecnologia para o produtor e conseguir e acreditar
para que ele vá ter o desempenho esperado. Mencionou também que durante, esse período de testes, a linha sofreu ajustes de Uhum. formulação. Poderia contar um pouco mais o Isso. que precisou ser ajustado e por quê? A gente vai. O que acontece? Quando a gente coloca um produto no campo, a teoria é uma, né? Teoricamente ele é para funcionar perfeito. Só que, assim, a gente tem essa grande variação de ambiente, né? De ambiente, de situação, de clima, enfim. E isso, às vezes, o que acontece, um produto que é desenhado para comer X acaba comendo 2x. Uhum. Aí a gente tem que ir lá, colocar a mão e reduzir para ele voltar a comer um X. E aí, outra coisa, o desempenho. Às vezes a gente tem produtos que a gente desenha que vão chegar na propriedade que a gente imagina que vai chegar de uma maneira e acaba chegando de outra. Então, às vezes a gente tem que alterar alguma matéria-prima, às vezes a gente tem que aumentar algum ingrediente para ter um consumo maior ou menor. Basicamente, essas alterações aí assim, são ajustes. É aquela reapertada dos parafusos ali. Eu vou fazer um pouquinho mais assim. Por exemplo, o Proteico 35. O Proteico 35, ele tinha um pouco de farelo de arroz na fórmula. E aí a gente começou a notar que aquele farelo de arroz, ele estava ali, estava dando uma alteração de consumo ali, ele não estava somando muito. Cara, vamos tirar o farelo de arroz. Vamos tirar o farelo. A gente tirou o farelo de arroz, ajustou os ponteiros, o desempenho ficou notável. Claro, deu uma ajustada no valor dele também, mas essa conta ela é importante, porque às vezes, na maioria das vezes, né, 10, 20 centavos não pagam o desempenho, que é muito maior do que isso. Bueno, e aí ele ficou pronto. A gente tem tentado também trabalhar basicamente com milho e farelo de soja nos produtos. Para quê? Para ter a segurança. A gente sabe que milho e farelo de soja a gente vai ter com qualidade o ano todo. Então, eu não vou ter mais essa alteração de, por exemplo, de consumo, né? Devido à matéria-prima. Então, a gente está padronizando essa linha. Hoje ela já é, exceto as rações, os suplementos, tanto proteinados quanto energéticos, eles já são só com milho e farelo de soja. E a ideia, a ração, sim, as rações, as dietas totais, aí a gente não consegue ainda trabalhar só com milho e farelo de soja, mas o que é de suplemento, a gente está trabalhando só com milho e farelo de soja para ter uma constância de qualidade, consumo e desempenho. Uhum. E quando a gente fala, né, nessa suplementação, nesse incremento da nutrição, a gente sabe também que a realidade de cada propriedade, às vezes, tem uma interferência maior do que o que se gostaria, né. Uhum, Eu queria que tu citasse quais são as dificuldades que normalmente têm reflexo mais fácil de identificar, seja dimensionamento, posicionamento uhum, adequado de coxo, ou que outras questões aparecem no sistema produtivo? perfeito. Hoje, a maior dificuldade, eu acredito que seja de todo o sistema pecuário e afeta a nutrição diretamente, tenho certeza que é a mão de obra, né? A mão de obra nas propriedades hoje isso impacta nos processos e muitas vezes tranca algumas decisões, tranca o produtor de lançar mão de alguma estratégia por não ter essa mão de obra. E isso que nos gera? Muitas vezes a gente chega em algumas propriedades, o desempenho, não, tá comendo pouco, o cara vai dar uma volteada e acaba encontrando coxo vazio. E aí é aquela história, né? O produto no galpão ele não vai dar resultado. Sempre tem esse lado. E essa mão de obra, seja ela para muitas vezes porque a gente trabalha com nutrição. Só que a gente chega na propriedade e a gente conversa, a gente engloba a pecuária no todo. Então, muitas vezes, quem sabe vamos dividir esse potreiro. Vamos dividir esse potreiro, que a gente consegue aumentar a lotação, rotar, jogar de um lado para o outro, e aí tu acaba empacando na mão de obra. Por exemplo, o fornecimento de ração, por exemplo, um lote de touro. A gente sabe que o autoconsumo é uma ferramenta maravilhosa e funciona, mas o fornecimento diário, a gente também sabe que o fornecimento diário tem mais resultado. Ou Uhum. seja, tu dando a mesma quantidade de ração, se tu fornecer diariamente, tu vai ter um desempenho melhor do que tu deixar ele à disposição no autoconsumo. E aí,
tranca nisso daí também. Então, assim, são detalhes. Sim. O que acontece? O nosso produtor, por ele ser muito guerreiro, ele sempre encontra uma maneira de fazer. E aí, tchê, ele vai fazer, ele vai dar um jeito de fazer. Isso tá no DNA do nosso produtor. Ele vence as dificuldades, ele está sempre se reinventando, encontrando uma maneira de fazer. Só que essa escassez de mão de obra, hoje, ela acaba dificultando e assim, e diminuindo o desempenho de alguns processos, né? Uhum. E então, porque claro, tu vai elencando por prioridade. Eu tenho um cara só, eu preciso que esse cara me recorra à aparição, beleza, ele vai recorrer à aparição, ele não vai ficar colocando uma ração de fornecimento diário, né? Então, isso para mim, a mão de obra hoje é o que trava a nossa pecuária, mas existem ferramentas, por exemplo, a gente já trabalha com, por exemplo, entrega a granel, entrega em big bag, por exemplo. Isso facilita bastante nas propriedades, a gente já consegue com os produtos de alto consumo, os energéticos, os proteinados, consegue deixar o produto à disposição por um maior período, isso tudo visando sempre tentar organizar lá no campo, porque isso aí desencadeia uma cascata de processos que vem depois. Por exemplo, a constância de fornecimento, né? Isso aí já falando no impacto direto para a nutrição. A constância de fornecimento, ela sim, ela é extremamente importante. Extremamente importante, eu vivencio isso diariamente na minha casa. Quando falta produto, eu tenho uma instabilidade de consumo, aí quando abastece, come um monte. Quando Uhum. estava coxo vazio, o animal estava procurando. E é isso, muitas vezes a gente não dá muita bola. Não, mas agora eu coloco ali, ele come. Só que até o organismo dele, primeiro ele entendeu a falta, daí depois ele entende um excesso, aí depois ele se regula. Cara, esse é um processo que leva aí pelo menos de 10 a 15 dias para mim voltar ao estágio que eu estava, sabe? Quando se trata desses, por exemplo, de suplementações com maior volume, por exemplo, 1%, 1,5%, fica pior ainda. Eu tive uma experiência agora com um lote de terneiro, que é uma propriedade, eram 2 lotes, e um lote faltou. Faltou por 3 dias, né? Faltou por 3 dias, enfim, por motivos particulares daquele cliente, daquele produtor. Faltou, quando chegou os animais comeram um monte. Depois a gente teve um quadro severo de acidose, porque os animais ficaram com fome, depois comeram Uhum. um monte, eu tive uma acidose, aí eu tive aí um período para estabilizar a parte ruminal e para depois eles voltarem a regular o consumo. E esse período deu 15 dias. A Uhum. pesagem de 25 dias, tá? Para tu ter ideia, a pesagem de 25 dias, o lote que não teve falta, eu tive o mesmo desempenho que eu estava tendo, 1,420 kg, tá? E esse lote caiu para 600 gramas. Ou seja, ficou nítido que esse lote parou por 15 dias. Né? Uhum. Se tu pega o que eles ganharam e até o momento que faltou, é o ganho que eles tiveram, eles pararam ali. E é assim, um detalhezinho que às vezes, não, mas terminou hoje de manhã, amanhã de manhã eu vou lá colocar. Isso daí é uma dificuldade. Obviamente que o produto que come maior volume vai ser maior esse impacto. O menor vai ser menor, mas isso impacta, muda mesmo. E isso tudo vai travar onde? Vai travar tipo, na mão de obra, né? Então a gente tem que, muitas vezes a gente nota que o produtor ele quer fazer, ele quer fazer, só que daí muitas vezes ele bate, eu quero, mas eu não tenho condição, não consigo. E a gente tem uma situação, vamos dizer, mais ampla, que é delicada também, né? O Rio Grande do Sul, ele é referência na pecuária de alta Uhum, qualidade, né? Nas carnes mais nobres, mais reconhecidas, não só dentro do Brasil, como para exportação. E recentemente, por exemplo, teve esse anúncio da União Europeia de que uhum, vai suspender a importação de carne brasileira, embora a União Europeia não seja o principal mercado, uhum, né? Que no final das contas vai ligar com a rastreabilidade, com o manejo, com esse dia a dia na propriedade, uhum. né? Então, como uma última pergunta, eu gostaria de te ouvir, né? Como é que esse olhar para a nutrição, para os cuidados diários, enfim, pode ajudar
não só o produtor ter o gado em condições de venda no momento planejado, mas também de se destacar e de ter um resultado realmente relevante, né. Perfeito. Não, o Rio Grande do Sul, tchê, a gente tem o que o mundo não tem, né? A gente tem um ambiente natural para produzir a melhor carne do mundo, que é o que a gente produz, a melhor carne do mundo. E a nutrição, ela o que que ela nos ajuda, ela tá sempre nos ajudando a entregar essa carne com uma qualidade melhor ainda, né? Hoje, se tu pegar, por exemplo, esse mercado de carne do novilho jovem com acabamento, com marmoreio, ele depende da nutrição. Por quê? Ah, não, eu não vou conseguir fazer se eu não tiver nutrição. Tu até consegue, mas vai ficar um processo muito lento, muito moroso, vai ter um custo diferente, né? Então, tu pega a nutrição, ela ela serve como uma alavanca porque a gente já tem aqui. A nossa carne ela é conhecida mundialmente, a gente tem a melhor carne, a gente tem o melhor ambiente, a gente tem o Pampa Gaúcho, que isso aí não tem em lugar nenhum, a gente tem a oportunidade de produzir isso. Só que a gente não pode ficar esperando só pelo Pampa, né? Isso, isso hoje já não é mais. E quando a gente fala em suplementação, muita gente pensa, ah, não, dá no coxo. Não, carne a pasto é suplementada. Eu vejo que muita gente fala, ah, não, a pasto, tá, mas o pasto tem, quando o sistema a pasto ele permite tu dar uma suplementação, que é totalmente diferente, por exemplo, de um confinamento, de uma suplementação mais pesada. Agora, o complemento, essa suplementação que ela serve como complemento à pastagem, essa suplementação ela é muito viável, ela é uma alavanca e assim, e vai nos permitir ter uma lucratividade para nos manter na atividade. Porque o que que acontece? O Pampa ele é muito bom para pecuária, para carne, né? Só que ele também é muito bom para soja, ele é muito bom para arroz. Então a gente vai ter que encontrar uma maneira de deixar essa atividade sustentável para nós não perder essas áreas. Isso eu digo no modo geral, né? A gente tem um ambiente muito bom para produzir, só que a gente tem que ser eficiente na produção. A Claro. gente tem que ter uma eficiência. Pecuária, eu vejo que a pecuária ela é paixão, né? A gente tem isso no nosso DNA, a gente tem isso no nosso sangue. Somos apaixonados pela pecuária, pela tradição que envolve a pecuária, por produzir, por tipo coisa linda ver um terneiro nascer, ver ele se criar. Só que assim, isso tem que nos deixar dinheiro. Ela, além desse amor, ela tem que ter eficiência. Porque se ela não tiver eficiência, a gente vai perdendo espaço, vai cada vez perdendo espaço, perder mais espaço, e daqui um pouco a gente vai perder as nossas áreas para outras atividades, a gente mesmo, né? Porque depende de nós como produtores. Não, e olhar para a integração lavoura-pecuária, né, como uma Perfeito, solução. perfeito. A integração, ela é para o sistema pecuário, ela é muito importante, né? Ela é muito importante, ela dá um salto, porque no momento em que tu tem, por exemplo, tu tem maquinário, tu consegue fazer a pastagem na hora que tu quer, tu consegue fazer os manejos das tuas pastagens, ou seja, ela vai melhorar a tua pecuária. A integração, ela melhora a pecuária. Ok, que a pecuária também tem que deixar subsídios e resíduo e deixar condições para lavoura produzir, mas nesse casamento eu acho que o maior beneficiado ainda é a pecuária, porque o que acontece, quando tu tem uma eficiência de produção, quando tu fala em agricultura, muito boa. E quando tu leva isso para a base forrageira da pecuária, que muitas vezes é o gargalo da maioria das propriedades, tu consegue melhorar muito isso, né? Uhum. Então, tu pega. É notório, assim, ó, os números que a gente nota das propriedades onde existe agricultura na propriedade. Os números da pecuária nas propriedades onde existe agricultura na propriedade. Seja ela feita pelo próprio produtor ou seja arrendada, enfim. Ah, uma puxa a outra, e eu acho que as duas junto a integração, a lavoura-pecuária, e isso daí eu acho que é o caminho para nós aumentar cada vez mais a nossa produtividade. Maravilha. Nós estamos chegando ao final desse episódio. Deixo a palavra, queira falar diretamente para os associados que nos acompanharam até esse final.
Ah, muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar conversando aqui, trazendo um pouco da minha experiência. Eu quero agradecer a cooperativa por dar esse espaço para gente falar um pouco sobre o que a gente pensa, sobre como a gente vê a pecuária, e também parabenizar por estar trazendo por levar esse conteúdo para o associado, para o produtor. E a nossa missão ela é muito clara, é ajudar o produtor. Seja na parte de nutrição, seja na parte de pensar o negócio, seja na parte de comercializar, porque todos somos ligados à pecuária e gostamos disso, então, e assim, eu acho que a cadeia ela fica forte quando a gente tem mais gente envolvida, mais gente pensando no negócio, mais gente engajado naquela causa. E isso começa na propriedade, depois da propriedade vai para a instituição e depois vai para a classe toda dos pecuaristas, que eu acho que a nossa o nosso produtor ele é um guerreiro e ele sempre busca ele luta contra tudo e contra todos, né? Sempre para produzir. E eu acho que nós como profissionais, como cooperativa, como Vitaltech, como fornecedores de produto, como fornecedores de informação, a gente tem que estar ao lado do produtor para ajudar e para somar e junto com ele vencer esses desafios. Então, a gente está à disposição para qualquer informação, no que a gente puder ajudar, a gente fica à disposição do produtor para vencermos junto e conseguir melhorar os números e a lucratividade do negócio. Muito obrigada pela tua presença aqui e agradeço também a você que acompanhou até aqui o nosso podcast. Se ainda não é inscrito no canal, eu sugiro que se inscreva e encaminhe esse episódio para os seus amigos. Até a próxima.